Oi, oi, gurias, que coisa boa poder agora estar aqui com vocês, contando tudo que aconteceu. A gente passou por todo o processo juntinhas, fez todo o acompanhamento, treinou juntas e agora estou aqui. Lara nasceu, ela tá com 25 dias e eu vim contar pra vocês um pouquinho mais de como foi toda a trajetória do parto. Já tô bem melhor pra falar agora. Não vou ficar emocionada. Gente, logo que a Lara nasceu, porque assim, não saiu tudo como planejado na minha cabeça, né? Então logo que a Lara nasceu, eu mal pensava no parto e ficava emocionada, igual eu tô agora. Aí eu ficava emocionada e não sabia nem direito por quê. Porque o parto é uma transformação muito grande que nós passamos, independente do que aconteça no parto, independente do que aconteça com as expectativas, com os planos, não importa o que aconteça. É uma transformação muito grande para nós mulheres, então quando nós, passamos finalmente por esse processo, é muito emocionante. Muita coisa acontece, nós crescemos muito como pessoa. Então, todo aquele período ali, aqueles dias logo depois do parto, eu fiquei muito emocionada, muito tocada com tudo que aconteceu. Agora eu vou contar pra vocês passo a passo, pra que vocês possam, conhecer comigo os sintomas, o que aconteceu, o que eu senti, pra quando vocês passarem por isso, ou quem já passou, conseguir se identificar e ter esse processo um pouquinho mais facilitado. Como vocês sabem, óbvio, eu queria passar por um parto muito natural, o mais natural possível. Eu não queria nem usar analgesia. Eu queria, assim, ter a vivência do processo ali, nu e crua, sem nada de interferência, que o meu obstetra pudesse ali praticamente só me olhar e não precisasse fazer mais nada. Mas não foi o que aconteceu. Então, claro, eu tava cheia de expectativa. Por quê? Porque eu me preparei muito pro parto, porque eu já tive um primeiro parto com parto vaginal. Então a minha primeira filha, a Nina, tem 6 aninhos e ela nasceu por parto vaginal. Eu acabei fazendo analgesia, porque naquela época eu não estudei, eu não tinha conhecimento praticamente nenhum. Eu fui sendo levada assim, sem pensar muito, e acabou acontecendo o que era pra acontecer. Foi um parto simples, foi fácil, ela acabou nascendo de via vaginal, eu precisei fazer episiotomia, porque ela entrou um pouquinho em sofrimento, mas foi isso, terminou ali, ela tava no meu colinho já, tudo certo. Então, agora no segundo filho, eu pensei, claro, vai ser super tranquilo. Eu já tive um parto de via vaginal, ela tá posicionada de cabeça pra baixo, vai dar tudo certo, não tem o que possa acontecer. O que vai acontecer? Nada, é óbvio, já tive um parto, o que vai acontecer? Aí, é claro que o universo não tá nem aí pros nossos planejamentos. Aí o que aconteceu? O tempo todo ela não tinha um encaixe, ela tava de cabeça pra baixo, mas ela não tinha aquele encaixe lá na pelve, assim, ela ficava um pouco mais pra cima. Às vezes os obstetras diziam que ela tava boiando, é como se ela estivesse mais pra cima do que ela deveria naquela idade gestacional. Mas até então tudo normal. Muitos dos bebês ficam assim e na hora de nascer é que eles encaixam. E aí o que aconteceu? No dia que a Lara nasceu, eu acordei o dia normal, tudo normal. Eu tava com 39 semanas e 3 dias. E aí eu comecei a perder um pouquinho de líquido. É um líquido rosinha que saía, com ainda nada de dor. Eu sentia muitas contrações, mas todas elas sem dor, é normal. A gente começa a sentir contrações, tem gente que sente desde o início da gestação, e essas contrações, às vezes a gente percebe mais, menos, as contrações de treinamento, e nesse dia realmente eu tava percebendo um pouquinho mais, mas ainda sem nada de dor. Aí eu fui no obstetra pela manhã, ele disse, olha, vamos ver, tá tudo se encaminhando. Até ele ficou na dúvida se a bolsa tinha sido rompida ou não, de tão pouquinho líquido que tava saindo. Aí foi eu sair da consulta, começou a sair um pouquinho mais de líquido, um líquido rosinha, assim, o absorvente ficava bem molhado, aí dava umas 2 horas, eu precisava trocar o absorvente ficava bem molhado. Nisso já era meio-dia e alguma coisa, 1h da tarde, e comecei a sentir contrações assim um pouquinho mais rígidas e um pouquinho mais doloridas. Daí,
O que aconteceu? A gente tinha anunciado o nosso carro pra vender e nesse dia vendeu. Aí o Jeff perguntou, né? Vamos lá no cartório fazer a função do carro ou não? Será que... A gente fica nessa, né? A gente não sabe. Será que vai evoluir? Será que vai ficar nessa? O médico não tinha dito, vai nascer hoje, a bolsa rompeu. A gente ainda tava naquela zona desconhecida, não sabia o que ia acontecer, precisaria esperar um pouco mais. Aí eu pensei assim, gente, se por acaso resolve nascer hoje, eu vou ter que depois ir com um bebê recém-nascido pra cartório, vender carro, daí eu resolvi ir. Aí eu pensei, né? Gente do céu. Começou a doer lá no cartório, na fila do cartório. As pessoas, a minha cara devia estar assim, ó, cara horrível. Porque as pessoas me olhavam, me perguntavam se eu queria sentar, me trazer uma água, igual nos filmes, sabe? Que as pessoas querem trazer toalhas quentes pras gestantes. Era assim, daqui a pouco começou a sair uma aguaceira, comecei a sentir que, sabe, quando a água sai pra fora do absorvente, toda mulher já teve essa sensação alguma vez na vida, né? Aquela sensação de estar molhada, com as coxas molhadas, e assim, gente, é agora. Aí falei com o obstetra, a gente terminou lá as assinaturas, vendeu o carro, tudo certo. Inventar moda, então fica aqui a primeira dica, não invente moda quando você sentir assim que tá entrando naquele momento que você se preparou tanto. Não inventa moda, é porque é o momento, chegou o momento. Então assim, era melhor eu ter esperado, eu ter deixado pra fazer isso depois e ter azar se não vendesse o carro, ou então se eu tivesse que depois ir no cartório com o bebê recém-nascido, enfim. Esse momento é um momento pra ser aproveitado, então assim, mesmo que você ainda não tenha certeza, se tem chance de aquele momento ser o início do seu trabalho de parto, aproveita. Primeira coisa que eu considero assim como dica e que eu mudaria. Se pudesse mudar, eu voltaria e não teria ido pra cartório, coisa nenhuma, não teria inventado moda, teria ido direto pra casa. Quando a gente se prepara bem pro parto, o ideal é que a gente fique, né, e quando a gente quer, como é o meu caso, querer um parto mais natural, o ideal é que a gente fique o máximo possível em casa, é claro, sempre conversando com o obstetra ou quem tá acompanhando a gestação para ir no momento certo pro hospital, porque senão a gente aumenta muito o risco de intervenções médicas. Quanto mais cedo eu vou, maior o risco. Então, o que eu fiz? Fui pra casa, terminei de arrumar minha malinha e, assim, eu baixei aqueles aplicativos de controle das contrações e eu via que tava, assim, bem adiantado, bem acelerado. E eu pensando, gente, tá evoluindo muito rápido. Aí eu mandei mensagem pro obstetra e ele disse, Vivi, vem pro hospital. Aí eu pensei, nossa, não é possível, eu mal cheguei em casa. As contrações estavam mais ou menos, assim, a cada 2 minutos no máximo, tinha uma contração bem dolorida. Quando eu fui no obstetra de manhã, eu já tava com 3 centímetros de dilatação. E ainda assim, parecia que tava tudo estável, né? Aí aconteceu tudo isso. Eu mandei mensagem pro obstetra, o obstetra falou, vem pro hospital agora. Eu pensei, gente, não é possível. Eu me preparei tanto pro parto, pra ficar em casa, pra curtir as contrações, pra relaxar o corpo, alongar, fazer as técnicas de massagem. Aí eu, gente, se eu for pro hospital, não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso que eu me preparei. Aí já começou a me dar não é possível que eu vou ficar... Porque eu tinha até então ficado em casa aproximadamente 1 hora. Aí tomei banho, troquei de roupa, aí não teve o que fazer, né? A dor começou a apertar mesmo. O médico tava insistindo bastante, porque como a bolsa tinha rompido, ele precisava ver pela quantidade de líquido que tava saindo. Ele disse, Vivi, então é isso, a bolsa rompeu, vamos dar uma olhada melhor. Aí fui pro hospital, cheguei no hospital, gente. O hospital lotado. Era assim, a gestante passando de roupa, com aquela roupinha do hospital pra todos os lados. Parecia assim, ó. Gente, que é isso? De onde saiu tanta gestante? Aí fiquei sentadinha lá, esperando. Aí me chamaram para atendimento. Meu obstetra ainda não tinha chegado. E aí eu já tava com quase 7 centímetros de dilatação. E aí tudo isso sem analgesia, né? Fiquei bem feliz. Nossa, já evoluiu bastante, vai dar tudo certo. Feliz, assim, pensando, né? Nossa, tem como passar por esse processo da dor. Eu fui durante todo esse processo prestando atenção na minha respiração, respirando de uma forma mais lenta, buscando relaxar o meu corpo, soltar, como a gente treinou em todo o preparo do parto, né? Soltar um pouco mais a maxila, a mandíbula, relaxar um pouco mais os lábios, a garganta, para poder liberar, né? E descontrair toda a região pélvica. Então, mesmo com a dor, eu fui conseguindo fazer isso no meio de toda essa correria. Então, eu tava nesse momento, assim, que ela me disse, né, a médica obstetra que me avaliou, que tava 7 centímetros, eu pensei, nossa, vai dar tudo certo. E não tá tão difícil, eu pensei assim, tá muito sucesso, já é sucesso. Aí a obstetra foi embora, voltou, quando ela voltou, ela disse, Vivi, a Lara tá em sofrimento, a gente vai ter que fazer oxigênio. Daí a gente, não é possível. Como é que ela já tá em sofrimento? Se, tipo, nem começou, eu mal cheguei no hospital. Aí eu já fiquei um pouco nervosa de novo. Gente, é uma loucura de emoções. Aí o meu obstetra chegou nessa hora. Eu tive que fazer oxigênio, né? Então, que é quando coloca aqueles caninhos aqui no nariz. Vocês já devem ter visto, igual o filme
Aí o bebê tende a receber mais oxigênio e diminuir o sofrimento se ele tem condições pra isso. E aí o meu obstetra já tava comigo, o Gustavo já tava comigo, e ele disse: Vivi, tá, ela tá com o batimento já baixinho, a gente precisa melhorar. E aí fiquei lá mais, sei lá, 1 hora, talvez nem isso. A percepção do tempo a gente aumenta muito quando a gente tá assim vivendo tanta coisa. E melhorou. A gente fiquei um período lá assim meio tensa, meio vai, não vai, não acredito que isso tá acontecendo, e melhorou. Daí, a gente foi pro quarto. Como eu queria um parto vaginal natural, a gente já foi pro parto, pra quê? Pra eu passar por aquele processo, né, até toda a fase expulsiva, lá no quarto já. Daí, fui caminhando pro parto. Gente, a dor era um negócio assim, ó, que não tem explicação, a dor. Mas eu tava feliz porque tava evoluindo. Eu pensei, não, você tava 7, agora essa dor tá bem pior, deve tá evoluindo, vai dar tudo certo. Aí a gente chegou no quarto, minha mãe conseguiu acompanhar todo o processo comigo, porque minha mãe é enfermeira, então ela conseguiu entrar, né, tinha liberação pra ter acompanhante no quarto, além do Jeff, claro, que tava comigo o tempo todo. Foi muito legal. Só que daí eu comecei a sentir muita dor na bexiga e na parte da frente, assim, vulva, toda a região da frente. Como eu já passei por um parto, a dor do parto é uma dor mais pra trás. Então, quando a cabecinha do bebê começa a fazer força lá atrás, todo o corpo, o útero começa a abrir e o bebê começa a se encaixar pra nascer, a gente sente uma força parecida com força de fazer cocô. E mesmo que ainda não tenha força de fazer cocô, aquela vontade, aquela sensação pra trás, é muito diferente do que eu tava sentindo. E eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, assim. Daí o médico fez um exame de toque, ele disse: Vivi, eu tô tocando no olhinho dela e na orelha. Ou seja, ela fez isso, ó. Ela botou a orelha pertinho do ombro e entrou no canal de parto. E tava fazendo força assim, quando o correto é o bebezinho colocar o queixo no peito e colocar essa parte aqui no canal de parto pra ele conseguir nascer. Eu fiquei pensando, como assim o olho e a orelha? Eu fiquei imaginando assim, ele deitou do meu lado, assim, na cama e disse: Vivi, ela tá assim, ó. Ela tá com as perninhas pro lado e o rostinho totalmente de lado, a orelhinha pertinho do ombro. Ela tá muito dora. Aí eu, meu Deus do céu. Ele, não, mas calma. Ela pode num segundo virar e nascer. Quando ela virar, ela vai nascer. Aí ele olhava, Vivi, tu tá com 8 centímetros de dilatação já. E tudo isso sem anestesia, sem nada. Na cara e na coragem. Aí eu pensava, gente, nada de força. Aí ele volta e meia dava uma voltinha ali e voltava: Vivi, tá com vontade de fazer força, de fazer cocô, uma força mais pra trás. E eu, nada. Cada contração que vinha era uma força na minha bexiga, parecia que a minha bexiga ia desmanchar. Eu, não é possível. Aí fui ficando emocionalmente abalada, assim. Aí eu pensei, vou tentar ir no banheiro. Vou fazer força de fazer cocô, vou tentar relaxar, vou tentar abrir a boca, relaxar. Aí o Jeff foi comigo e, gente, é super comum, né? Quando a gente tá em trabalho de parto, é bem comum um monte de mulher ter diarreia. Eu lembro que na gestação da Nina, eu fui pro banheiro antes, assim, de ir pro hospital. Eu tinha ido no banheiro e na hora eu lembro que eu falei pro médico, porque dá tanta vontade de fazer cocô, mas tanta, que tu pensa assim, é óbvio que eu vou fazer cocô, não tem como isso ser um neném, isso é cocô. E ele disse, não vai fazer, se tivesse alguma coisa pra fazer, eu já tinha feito. E eu não tava sentindo nada dessa força, mas eu pensei, se eu conseguir colocar um pouquinho de força e relaxar como se eu fosse fazer cocô, vamos, de repente, abre espaço, sei lá, alguma coisa se organiza ali pra ela girar. Aí fui pro vaso, gurias do céu, assim, a dignidade vai embora. Na hora eu tava o quadro da dor, né? Agora a gente dá risada, mas o Jeff comigo, ajoelhadinho no chão, assim, eu no vaso. E aí eu relaxava, assim, tentava relaxar o perinho e soltar. E aí, adivinha o que eu fiz? Cocô, né? Comecei a fazer um pouquinho de cocô. E aí eu pensava, gente, eu não acredito, tô fazendo cocô frente do Jeff. Mas azar, né? Azar. Fiquei ali, né? E eu pensava, agora vai dar, porque assim, tinha de repente, sei lá, vou soltar alguma coisa aqui, vai dar certo, o negócio vai se organizar ali, sei lá. E bem pouquinho, porque eu já tinha ido no banheiro de manhã, já tava tudo organizado na minha cabeça, né? Mas não, saiu aquele pouquinho assim, terminei de limpar, fui um pouquinho pro chuveiro. Aí o Gustavo veio de novo e fez outro toque, tentou movimentar ela. Então tem como o obstetra movimentar o bebê pra conduzir o bebê. E aí o que ele fazia? Ele movimentava. Gente, quando ele movimentava, a dor era um negócio assim que não tinha como. Era assim, a gente confessa até o que não fez. Aí ele movimentava e ela voltava pro lugar desencaixado. Ele
movimentava e ela voltava. E essa movimentação tem riscos, era isso que tava deixando o parto com um nível elevado de riscos, assim, né? Então, o pescocinho do bebê é muito frágil. Então, isso tudo a gente, né, o médico ali... Aí, o que eu comecei a perceber? Que tava um clima mega tenso, assim, na minha volta. Tava a minha mãe preocupada, tava a enfermeira obstétrica preocupada, o anestesista na volta, assim, o obstetra preocupado. Aí tava um clima, assim, de desafio. Daí eu pensei, vou fazer anestesia, disse chega, não aguento mais. E aí de repente ele consegue movimentar ela um pouco melhor, mais intensamente. Ela vira e nasce e já era. Aí quando eu pedi pra fazer anestesia, eu já tava com 10 centímetros de dilatação, então eu já tinha conseguido fazer a dilatação máxima, eu tinha conseguido, assim, que era aquele desafio maior de passar por um parto, assim, sem intervenção, é chegar nesses 10 centímetros, eu tinha conseguido. Nossa, que felicidade. Aí ele anestesiou, gente, ele anestesiou, a anestesia foi o caos também, porque quebrou a agulha da anestesia nas minhas costas. E não anestesia. Aí eu disse, gente do céu, eu já não é possível que vai dar só confusão no dia de hoje. Eu já aceitei fazer anestesia, já tá saindo tudo do programado que eu tinha programado, vou fazer anestesia, não é possível que não vão conseguir me anestesiar agora. E a anestesia a gente tem que ficar sentadinha, assim, com as costas curvadinhas, assim, tipo uma bolinha, com aquela barriga desse tamanho. E a dor da contração, quando a gente tá nessa posição que não é nada favorável, é horrorosa. Daí eu dizia assim, gente do céu, não é possível, eu vou fazer anestesia, não vou conseguir ser anestesiada, não pode. Aí buscaram outra agulha, voltaram, me anestesiaram, aí começou a anestesia a fazer efeito. Gente, aí eu consegui... isso eu não tava falando mais. A gente não fala, né? A gente entra naquilo que eles chamam de partolândia. Tu não consegue falar, tu consegue escutar as pessoas, mas eu não conseguia nem abrir os olhos e nem falar. Então, assim, eu consegui abrir os olhos, consegui responder um pouco mais às pessoas à minha volta. Aí o clima do quarto mudou, assim, isso foi pra mim o melhor. Assim, ficou todo mundo assim, ai, nossa, que alívio, ela tá sofrendo menos. E continuava aquela dor na minha bexiga, na vulva, assim, na vagina, nada pra trás. E aí ele disse, Vivi, vamos tentar. Me virou de lado. A gente tentou fazer aquelas movimentações com lençol, pra fazer um pouco mais de pressão, pra fazer um pouco mais de movimento na barriga, pra tentar virar o neném. E a pediatra o tempo todo do lado, observando, assim, e sempre a gente naquela linha tênue entre ela entrar em sofrimento e a gente conseguir melhorar. E por isso que acho que tava aquele ambiente tenso, assim, ao redor, porque tinha riscos. E aí ele disse, Vivi, tô perdendo as esperanças. E o tempo todo eu pensava, ai, não é possível, né? É óbvio que ela vai virar, não é possível. Em momento algum eu pensava assim, vai pra uma cesárea. Eu nunca acreditei nisso. Aí ele falou assim, Vivi, eu tô perdendo as esperanças, a gente tá há muito tempo já. A gente vai ter que descer para eu tentar movimentar ela pela última vez. Esses movimentos não são bons, né? Quando o obstetra mexe na cabecinha do bebê e gira o bebê para tentar movimentar ele, isso não é de todo o bom, né? Porque a cabecinha do bebê, ainda mais na posição que ela tava, tem fragilidade. E aí a gente desceu pra sala cirúrgica, aí saí do quarto, a gente desceu, aí eu já tava... Cada vez que falava... Voltamos, vida real. Quem tava gritando na porta, gurias, agora tá aqui na teta, tá feliz, agora temos silêncio de novo. Então, onde eu parei? A gente tava descendo, né, ele tinha decidido fazer uma última tentativa indo pra sala de cesárea. Aí eu pensei, agora vai, né, ele vai agora dar uma pegada lá mais furiosa, vai conseguir virar, ela vai nascer rapidinho, como ele falou. E assim, mesmo anestesiada, a dor era um negócio que não tinha explicação. Mas assim, o tempo todo eu tava acreditando que ia dar certo. E aí no fim, o que aconteceu? A gente chegou lá na sala de cesárea, aí toda aquela equipe, né, abrindo tesoura, abrindo bandeja, abrindo aquele monte de gente, assim, aquela luz branca. Eu tava no escurinho lá na sala de parto, né. Aí foi assim, uma mudança assim, muito, muito dramática. Mas aí eu pensei, vai nascer nessa luz aqui, agora vai dar certo. Aí ele tentou assim, doeu muito, ele tentou virar ela. E ele disse, Vivi, já deu, não tem como, a gente vai ter que fazer por via alta, que é por cesárea. Daí caía as lágrimas assim, ó, de todos os lados. Eu pensava, não é possível, gente, que eu vou fazer cesárea. Aí pensando em tudo que podia acontecer, assim, né, eu tinha medo, sempre tive medo da cesárea, uma cirurgia
super invasiva e pensando, nossa, eu achei que 10 dias ia estar dando aula de novo. Sabe assim, quando vê os planos indo por água abaixo. Mas até então eu não conseguia enxergar, assim, o quanto a cesárea é uma cirurgia importante, assim, e se eu tivesse optado por fazer alguma outra coisa, é muito provável que a Lara não tivesse nascido. Ela não tinha condições de nascer sozinha. Nem eu, nem ela sozinha, né? Que é o que a gente almeja num parto mais natural. Que só o bebê e a mãe são suficientes e aí não... Sabe, assim, aquela sensação do chão caindo, assim. Mas a equipe foi super legal, assim, todo mundo apoiou super, assim. Daí eu tive que sentar de novo pra fazer a anestesia da cesárea, que é outra anestesia. Aí fiz a anestesia de novo. Deitei, aí a gente deita, né? Fica totalmente deitado, com os braços abertos, ficam acessos, coisas, pressão nos 2 braços. A gente fica deitado com os braços abertos, assim mesmo. Aí levanta aquele campo azul, que é famoso, né? Aqui, logo aqui, assim, abaixo do seio. Levanta aquele campo, assim, então a gente não enxerga mais nada. E aí fica só ali, esperando. É uma sensação, né, ruim. Mas eu tava aliviada porque, né, de alguma forma ou de outra ela ia nascer. A gente sente aquela manipulação, não sente dor nenhuma, mas sente aquela manipulação. Então o que aconteceu na cesárea? Foi uma cesárea mais difícil, porque ela já tava bem encaixada na minha pelve. Ela não tava mais alta como ela tava antes. Ela estava tentando nascer, só que ela tava tentando nascer torta. E foi difícil, foi bem difícil. O médico ia de um lado pro outro, assim, e eu pensava, gente, não é possível, não nasceu por baixo. Não vai nascer por cima. Socorro. E aí, daqui a pouquinho, ele pediu pra baixar o acesso e me mostrou ela, assim, aí foi um alívio grande, assim, ela tava tranquila, ela não tava desesperada. Ela me olhou, assim, olhou pra tudo que tava acontecendo. Eu vi esse bebê que bem cabeludo, eu, ai meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. Aí a gente esquece, né? Todos os desafios que passou. Aí logo ela já veio pra pertinho de mim, eles foram super morosos, assim. Deixaram ela pertinho de mim o máximo possível. Ela ficou ali pertinho do peito, tentando mamar bastante tempo, enquanto eles, né, eles levantam, depois que eles passam o bebê, eles levantam o acesso de novo, aquele lençol azul, e aí eles terminam a cirurgia, então, né, terminam de fazer todas as suturas, terminam de fazer ou de organizar tudo, então a gente fica um tempo maior. Esse era um medo que eu tinha da cesárea, né, tipo, nossa, a mãe fica deitada lá e não consegue fazer nada, então eu tinha muito medo. O que aconteceu, assim, toda vez que eu ouvia falar em parto e pensava e via outras mães que passaram por cesárea, eu tinha, assim, tipo, uma brochada, assim, sabe, naquela emoção daquele momento. Quando passa por uma cesárea, me dava uma sensação, assim, não viveu o parto, assim, como deveria viver, né, e tudo isso que eu passei serviu para eu ressignificar o que é cesárea e o quanto a gente, né, não tem controle de nada. Então, fica o meu conselho para que a gente se prepare o máximo para o parto, para que a gente estude. E eu acabei estudando muito o que eu queria. Eu não estudei nada de cesárea, eu acabei não pensando nas possibilidades. Pra mim era uma coisa assim, não vou fazer isso. E por já ter passado por um parto natural, por já ter tido sucesso no primeiro parto, por já ter tido, né, história com isso, por ter preparado minha pelve. Gente, eu fiz todo o preparo, assim, com Epinô, fiz afastamento da pelve porque o bebê ia passar, para treinar o círculo de fogo, que é quando o bebê passa. Então, imagina, tudo isso passou pela minha cabeça naquela hora. E aí eu pensei, cara, se não fosse a cesárea, talvez nem eu estivesse aqui contando pra vocês, nem a Lara. Então, o obstetra falou, olha, era uma cesárea muito difícil, foi um caso difícil. E que bom que tu estava aqui, que bom que tu estava comigo, que bom que tu escolheu por ter ido no hospital. Então, isso era uma coisa que eu sempre sentia, assim, né? Por mais que eu quisesse um parto totalmente natural, sem intervenção, eu sempre senti que eu precisava de estar com esse obstetra e precisava estar no hospital. Então, escuta, né? Quanto mais a gente pratica e entra em contato
a nossa essência, a gente sabe o que a gente precisa no fundo. Então escuta muito isso, né? Você que tá aí gestante do outro lado, escuta aquilo que você sente que quer, que precisa. E estuda muito, muito, muito as possibilidades daquilo que você quer e também o que pode acontecer. E em todo esse processo eu consegui, assim, ver muito valor, muita honra na cesárea, né? O meu obstetra sempre fala, toda mulher que fez cesárea parece que ela é menos mulher do que... Tem todo um preconceito, assim, tem toda uma coisa ruim em volta da cesárea, parece que ela é menos mulher, ela não quis passar por aquele processo de parto, e muitas vezes isso acontece, mas talvez essa escolha dessa mulher tenha um sentido. É o que eu digo, de sentir aquilo que você precisa fazer, o que é importante pra você e o que faz sentido dentro do seu coração. E de forma alguma, qualquer mulher e qualquer que seja sua escolha de parto precisa se sentir menos, né, por ter sido uma cesárea. Não precisa ter acontecido como aconteceu comigo, mas às vezes simplesmente uma mulher quer escolher passar por esse processo. E, gente, não é uma cirurgia fácil. De maneira nenhuma a mulher precisa se sentir menos por ter passado por uma cesárea. É uma cirurgia muito difícil, muito dolorida, muito desafiadora. Então, qualquer que seja a sua escolha, e mesmo com a sua escolha, o que aconteça no seu parto é muito louvável. É muito importante todo esse processo. Como eu falei no início do depoimento, é algo muito grandioso que acontece no parto, não importa o que vai acontecer. Então, valorizem isso. Eu ressignifiquei muito o que é cesárea e acho louvável todas as mulheres que passaram por uma, escolhendo ou não escolhendo, precisando fazer de emergência como eu precisei. E qualquer que seja o parto, aproveitem, né? Quando a gente sabe o que vai acontecer, estuda e se prepara, a gente fica com o coração muito mais tranquilo, porque, como vocês viram, é algo totalmente fora do nosso controle, mesmo que a gente seja super organizada. Então aproveita, é muito bom, é muito bom. Depois é só aproveitar os piolhos pequenos. Gurias, foi um prazer imenso contar pra vocês um pouquinho de como foi esse dia. E nós nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Foi uma honra. Beijo. Até!